tomar bebida. E aí, lá pelo 5º período, por aí eu comecei a andar com uma galera lá, os meus colegas que hoje trabalham comigo. E aí eu fui entendendo, cara, eu fui entendendo uma coisa. Eu sempre fui muito observador, muito. E nessa época eu fui entendendo uma parada. Primeiro, que uma hora eu ia me formar, e eu ia ter que dar um jeito na minha vida, tá? Podem comer aí, podem comer aí. Não, é que aqui é difícil comer, eu vou deixar pra depois. Eu ia me formar e uma hora eu ia ter que dar jeito na minha vida. Então isso foi um ponto. Mas o segundo ponto, cara, foi que eu comecei a entender uma coisa que talvez a galera não entenda e também não é muito valorizado. Que conhecimento é poder, cara. Você ter conhecimento, você ganha poder. Pensa assim comigo. Eu não tenho uma máquina, eu não tenho um supermercado que é um produto físico, eu não tenho uma máquina que faz pão ou que faz algum produto que eu venda. Eu não tenho nada disso. O que eu tenho é meu cérebro. O que eu tenho para oferecer para vocês hoje que estão assistindo é o meu cérebro. O que eu tenho para oferecer para 7.000 pessoas que estão lá no reservatório de dopamina é o meu cérebro. As pessoas estão lá, eu não tô dando nada para elas, além de conhecimento. E, cara, teve uma vez na graduação que eu entendi isso. Eu saquei, conhecimento é poder. Aí o que eu pensei? Se eu começar a obter conhecimento, eu vou começar a ser ouvido pelas pessoas. E muito provavelmente vai aumentar a chance de eu me dar bem na vida, pelo menos para conseguir. Eu nunca imaginei que ia chegar nesse nível, mas pelo menos eu consegui trabalhar, né, fazer minhas coisas. Então eu comecei a estudar. Resolvi começar a estudar. E aí eu comecei a estudar e comecei a apresentar. Eu lembro que eu apresentei um trabalho para um professor que, cara, foi... Aquele trabalho foi aquela apresentação, para você que está me ouvindo, eu peço que você preste atenção nesse momento, porque isso pode reverberar em algum evento que tenha acontecido recentemente na sua vida, ou que provavelmente vai acontecer. Eu não estou dizendo que talvez, eu estou dizendo que provavelmente vai acontecer, porque merdas acontecem. Aquele evento, aquele trabalho que eu apresentei, poderia reverberar na não existência do Wesley que vocês conhecem hoje. Por quê? Porque era um trabalho que tinha que apresentar sobre um capítulo do DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico em Transtornos Mentais. E era um capítulo que eu tinha que apresentar sobre transtorno do pânico, que é um tipo de transtorno de ansiedade. E, cara, eu nunca consegui falar em público. Eu nunca consegui conversar. Pra você ter noção, eu não conseguia perguntar na aula. Eu não conseguia levantar a mão e fazer uma pergunta pro professor. É sério, velho. Porque eu tinha medo que a pergunta ia ser ruim, que as pessoas iam dar risada, que o professor não ia entender. E eu optava por não falar. Um pouco do bagulho do desvalor, né? Eu me esquivava. Da tua crença. E aí eu fiz a pior coisa que alguém pode fazer no sentido de enfrentar algum tipo de ansiedade, que é me esquivar. Então eu me esquivava. Eu evitava sempre que podia. Eu tinha às vezes boas perguntas para fazer, eu não perguntava, me esquivava. Até que chegou um momento que eu tive que apresentar um trabalho. E cara, ali foi foda. Porque eu me preparei, eu perdi sono, eu fiquei sem dormir. E era pra uma turma de 20 pessoas, velho. Fiquei sem dormir, fiquei mal, fiquei não sei o quê. Cheguei a apresentar o trabalho. Cara, sabe aquela sensação? Talvez quem tenha problema de ansiedade social saiba o que eu tô falando aí. É uma sensação, velho, de você... Cara, você quer fazer... Você quer que um carro te atropele, velho, pra você não falar. É um medo tão absurdo, mas tão absurdo. E tem trabalhos mostrando que pessoas com ansiedade social têm um aumento da atividade da amígdala, que é a região que detecta perigo, quando enxerga rostos. Normalmente as pessoas têm um aumento da atividade da amígdala quando enxergam um rosto ameaçador. Nossa. Então você vê um rosto assim, Nossa. você vê um rosto ameaçador, você vê uma atividade aumentada da amígdala. Ou seja, aquilo é uma ameaça pra você, é um perigo. A pessoa com ansiedade social aumenta a atividade da amígdala qualquer rosto. Em outras palavras, qualquer rosto pra ela é ameaçador. O cara tá sempre se esquivando. Nossa, velho, deve ser horrível. É foda, pô. cara. Mas aí, o que eu fiz? Eu tive que... E aí, beleza? Obrigado por ter vindo. E aí eu tive que... O que eu tive que fazer? Apresentar o trabalho, velho. Esse aí é da minha equipe também. Ah, é? Não conhece. E aí, salve. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que apresentar o trabalho, cara. Porque não tinha que fazer. Não tinha que fazer. E era Cara, só tu. Era só eu. Cara, o que aconteceu? Eu cheguei a apresentar o trabalho e eu não sabia falar em público. Eu comecei a gaguejar, eu suava,
eu tava lendo os critérios diagnósticos para transtorno do pânico, sudorese, taquicardia, nó na garganta, tudo eu tendo. Tava Sério? tendo no mesmo momento. Sério, velho. Parece até acharam que tu tava interpretando, tá e sabe ligado? o que eu tava fazendo? A turma tava lá e eu tava assim, ó. Apresentando, olhando pro clássico de quem não sabe apresentar trabalho, apresenta olhando pros slides, não pra plateia. E leu o slide. Cara, o professor, talvez na inocência, se você me acompanha hoje, não sei, sabe que você foi um grande de um filho de uma puta. Tá? Mas beleza, tá tudo certo. Foi o que Deu uma rebaixada na foi cara. o que você poderia ter feito naquele momento, então eu não vou ficar bravo. Talvez tenha sido até bom o que você fez. Ele olhou pra mim e falou assim, cara, tá ridículo isso. Eu não tô entendendo. Nossa, eu não tô isso passa um entendendo. pouco, né? Eu não tô entendendo o que você tá falando. Uhum. Não dá. Primeiro, olha pra plateia, não olha pro slide. E, cara, eu tava num momento ali, velho, que eu tava totalmente vulnerável. Totalmente vulnerável. Imagina. Ali não era momento de fazer aquilo. Ele podia pegar depois, tipo, ele podia ter tido a sensibilidade de Ter dado perceber feedback que... e tal, cara, não é assim, faz assim. Pô, é graduação, né, velho? Se é no mestrado ou doutorado, beleza, dá uma puxada, mas, pô, na graduação. Aí, enfim, aí eu saí da apresentação e o João, que é um amigo que trabalha comigo hoje, a galera conhece, que sempre foi um bom comunicador, ele falou assim, meu, tem que melhorar isso aí, cara. A gente dividia apartamento na época. Hoje ele trabalha comigo na clínica e é meu sócio num outro projeto que a gente tá fazendo de uma clínica paralela. Então, olha, eu sempre trago as pessoas pra próxima a mim, que me ajudaram pra caralho. Isso é uma coisa que eu valorizo pra caralho, cara. Então o João me falou assim, cara, você tem que melhorar isso aí, velho. Você não vai conseguir as coisas na vida se você não melhorar essa parte comunicativa. E ele me falou uma coisa, talvez ele não lembre, mas ele me falou uma coisa eu até me emociono. Na parada de ônibus, ele falou assim, cara, nunca perca a chance de falar em público. Ele falou, sempre que você puder, fala em público. Porque isso vai ser a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. E, meu, aquilo ali entrou tanto na minha cabeça, mas tanto assim, velho, que eu falei, a partir de agora, sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou falar. Não interessa. Não interessa se eu tiver medo. Pô, veio no momento certo, Não né? tô nem aí, cara. Eu fiquei na minha cabeça assim, velho, que... Então, obrigado aí, João. Ele sabe que eu sou muito grato. Inclusive, ele foi o primeiro que se beneficiou de tudo que eu tenho hoje, tudo que eu consegui. É a primeira pessoa que eu ajudo sempre. Do ponto de vista de trabalhar comigo. Até antes de eu ter clínica formalizada, eu direcionava paciente para ele. E depois daquilo, cara, eu comecei a encarar falar em público como uma obrigação, sabe? E falar em público, eu digo em vários níveis. Lá dentro do reservatório de dopamina, tem um vídeo que eu coloquei lá de como falar em público e a importância disso, que eu conto essa história e explico como as pessoas começam a falar em público. E é em vários níveis, cara. Você tem que falar em público, tipo assim, quando você for ao mercado. Uhum. E se você tem um pouco de ansiedade social, meu, se você for ao mercado, Já é fala difícil, com o atendente, cara. Dá um bom dia. Dá um bom dia pro porteiro. Isso é um limiar que inicialmente pode não ser tão complicado, mas é importante você ir quebrando. Mano, mas é bizarro, tipo, te ver aqui, pensar que tem milhares de pessoas assistindo e depois vai ter milhões vendo e tu se expressa muito bem hoje. Cara, eu não sabia falar em público, cara. Mas É é por isso que eu bizarro, falo pras pô. pessoas. O seu comportamento, ele é moldável. Você consegue aprender determinadas coisas. E essa parte de falar em público foi uma coisa que eu falei assim, eu não vou mais passar por aquilo que eu passei. Eu não vou mais passar por aquilo que eu passei. Eu vou aprender a fazer isso, eu vou começar. Aí sempre que surgiu, eu fui no DCE da universidade, que o pessoal não gostava muito de mim, mas tá bom. Não tinha uma fama muito boa no DCE. Aí o pessoal, eu falei assim, por favor, quando vir alguma empresa aqui chamar aluno de psicologia para fazer palestra voluntária, pode dar meu nome. E começou a pipocar. Então eu dei uma palestra numa empresa, dei palestra para 20 pessoas, 5 pessoas, 8 pessoas, e eu comecei em todas, cara.
garganta trancando, quase tendo uma crise de pânico, ficava sem dormir uma semana, mas, velho, eu ia em todas. Cara, Falou, eu vou fazer essa merda. pegou o teu ponto fraco Eu e... vou quebrar ele no meio, velho. Eu vou fazer essa bosta acontecer e eu não quero saber. Isso não existe pra mim. Eu não vou ficar nessa merda aqui de não conseguir conversar com a pessoa porque eu tenho medo de falar. E aí eu comecei. Eu lembro que eu fui dar uma palestra num lugar lá que tinha uma Coca-Cola lá, não sei se tem ainda. Que era uma fábrica lá que girava lá da Coca-Cola. E eles me chamaram pra dar palestra e era pra galera chão de fábrica, sabe? Que tinha... Como? Galera chão de fábrica. Chão de fábrica. É, tipo, o cara Tá, que trabalha o na produção, peão. dirige o Sim, carrinho sim. e tal. E aí eu pensei, cara, eu fiquei extremamente nervoso, assim, velho. Com medo de falar merda, sabe? Fiquei muito nervoso. Eu fiquei uma semana sem dormir direito, cara, preparando o roteiro. Eu fui com a minha fala decorada do início ao final. 1 hora. Eu decorei toda ela. Travado, assim, muito ansioso. Depois eu dei uma palestra num negócio de eletricidade que tem lá, tipo a... O que é aqui? É Celeste aqui? Aqui é É Celeste. tipo isso, só que lá. Aí depois dei uma palestra numa fábrica de grãos, que tinha lá, numa empresa de grãos. Aí trabalhei num café, fazendo estágio, e tinha que fazer palestra para os colaboradores, que eram umas 10 pessoas. Cara, aonde tinha oportunidade, comecei a participar em aula. Então eu fiz uma meta na minha semana, de segunda a sexta, pelo menos 3 dias eu tinha que fazer pergunta. E participar da aula. E, cara, aí comecei a desensibilizar. E aí, esses tempos, 3 anos atrás, eu voltei lá e dei uma palestra para todos os campos de todas as faculdades que eu depois de formado, sobre neurociência, e tinha umas 600, 700 pessoas. Porra. Aí tu já tava mais desenrolado. Bem mais de boa, cara. Hoje em dia tu sente assim um pouquinho ainda? Muito pouco, velho. Só qual foi a última situação que tu sentiu um pouco assim, que te intimidou? Cara, eu acho que foi... Aqui, brincadeira. Eu acho que foi... Não sei, cara. Talvez no mestrado, quando eu entrei no mestrado, que... No mestrado é você que dá aula, né? Os alunos que dão aula. E aí, ali eu comecei a fazer uma coisa, cara, que foi dentro do ambiente profissional e acadêmico, eu comecei a obter evidências que iam contra a minha crença de desvalor e de insucesso e de fracasso. O que seriam essas evidências? Eu comecei a perceber que eu conseguia. E é isso que basicamente um psicólogo clínico faz com o paciente. Ele ajuda o paciente a perceber que aquela interpretação que ele tem do mundo é por vezes equivocadas e que não existe nada no mundo que justifique aquilo que ele está pensando dele. Então muitas vezes você se acha um merda, ou você se acha uma pessoa ruim, ou você acha que os outros são melhores, mas por vezes não tem nada que justifique aquilo. Então, o que eu comecei a perceber? Comecei a perceber, cara, eu consigo fazer essas coisas. Eu consigo falar, eu consigo articular, as pessoas me elogiam. Então, o que eu comecei a criar? Quase como se fosse um superpoder que no lado profissional eu tendo a me garantir. Mas aí quando as pessoas me elogiam, pô, cara, você é muito massa e tal. Cara, se foge do profissional, como muita gente faz no Instagram e tal, eu já fico um pouco assim, sabe? Falo, pô, não mereço isso, os caras estão viajando. Agora, se eles elogiam, sei lá, uma aula, se eles elogiam um jeito que eu fiz o post, tudo bem que, de certa forma, eles estão elogiando eu diretamente, né? Porque é eu que fiz. Mas eu tendo a dar uma descaracterizada, sabe? Eu tendo a Mulherada se jogando no Instagram. Não, mas é tudo fake, É o Aspira que manda as perguntas. É o Aspira que manda. Aí, então assim, o que basicamente eu fiz? Desculpa me emocionar aí, cara. Não. Essas paradas é foda. Eu sou mó chorão. Nossa. Eu dei curso esses dias pra galera. Chorei lá no final também, contando a história que meu pai teve que aumentar o limite do meu cartão quando eu fui pra um congresso pra eu ter o que comer lá, tá ligado? Bem foda, assim. E eu sou puta emocionado, cara, porque eu vim de um lugar, assim, que era... Pô, eu era um cara fudido, sabe? Não, mas é uma história de vida que Eu era eu muito acho que qualquer fudido, um cara. ia sentir Eu assim. era muito fudido. Reprovei num vestibular de 32, cara. 32, velho. Um macaco tira mais que eu. Um chimpanzé fazendo a prova ia tirar mais que eu. Tá ligado? Porra. Sim, é foda. O que era? Eu era uma ameba. E aí eu comecei a estudar e desenvolver, cara. Então, é o que eu digo pra galera. Se você imprimir um pouco de constância e se você vê que aquilo dá resultado e vê que aquilo é bom pra você, cara, é maravilhoso. Então, o que acontece hoje? Hoje eu tô ganhando um dinheiro legal com as coisas que eu tenho. Cara, eu moro num apartamento que eu aluguei a 3 mil reais
E eu falo pra galera, se eventualmente isso acabar, sei lá, cara, me dê 2 ou 3 livros, o que comer e uma kitnet que eu vivo super de boa. Bem tranquilo. Por quê? Porque o que me gera mais reforço comportamental é a obtenção de conhecimento. Tanto é que ontem eu fiz uma live, deu 2.400 pessoas, eu tive um insight no final da live sobre um tema de obtenção de comportamentos recompensadores e a formação de hábito, que eu fiz um insight com o pessoal com uma ampulheta. E cara, eu fiquei obcecado por aquele conhecimento que depois eu quase não consegui dormir. Eu tive que montar um slide para um curso que eu vou dar daqui a um tempo sobre aquele conhecimento, porque senão eu não ia conseguir dormir. Então eu tenho um aumento muito forte de ansiedade para ver as coisas se encaixar na minha cabeça. Eu preciso aprender o raciocínio. Senão eu não consigo, cara. Se eu não aprender o raciocínio, eu não consigo. Mas é tipo um vício eu isso. não saio, eu não tenho interesse. Esses dias, velho, eu tive que ir num banco e eu tava lendo... Esses dias não, faz um tempinho já. Eu tive que ir no banco, cara, e eu tava lendo um artigo publicado na PNAS, que os caras fizeram um esquema bem interessante em humanos e mostraram a neurocircuitaria envolvida no roedor. Eles basicamente mostraram que você consegue criar um sinal de segurança. Tipo assim, você anda com um chaveiro e um terapeuta ensina você que aquele chaveiro, quando você tá com ele, quase como se fosse um totem, um amuleto. Quando você tá com ele, aquilo emite significa que você está num ambiente seguro. Os pesquisadores perceberam que em humanos, quando você armazena a memória de que aquilo é uma coisa segura, o seu hipocampo forma essa memória, e quando você é submetido a um ambiente de algum tipo de ansiedade, e você olha para o amuleto e lembra que ele é um sinal seguro, o hipocampo ajuda a inativar as áreas que despertam ansiedade no seu cérebro. E eles viram isso em roedores também, analisando os circuitos neuronais. Cara, foi um artigo que eu demorei umas 2 horas assim para entender. E, eu tava no meio do artigo, cara. E eu tive que ir no banco. Cara, eu tive vontade, velho, de quebrar minha cara na parede. Tipo assim, ó. Pá! Dá muita raiva de ter que ir em banco, velho. Não, isso sim. Mas a raiva, cara, eu não queria parar de ler, velho. Eu queria ficar lendo, eu queria entender o raciocínio. Eu não consigo. Eu cheguei no banco puto, resolvi aquela porcaria rápido e voltei embora a ler. Tipo assim, eu desmarco coisas se eu preciso entender um raciocínio de uma coisa. Isso me prejudica pra caralho. Mas por que tu acha que tu... Tipo, é do toque? Por que tu acha que tu desenvolveu esse comportamento? Porque eu percebi que estudar é bom pra caralho, velho. Te dá recompensa pra caralho. Por que Mas eu a tô ponto aqui? de ser tão compulsivo assim, chega a tipo, ser uma doença mental? É tipo um vício. O comportamento de vício. É porque, na real, o que eu senti assim, cara? A minha vida inteira, a gente sabe, pô, vai dormir cedo, pô, não avacalha, não sei o quê. Só que é diferente, tipo, a tua avó te dizendo, tua família te dizendo, do que tu finalmente entender o que acontece por trás daquilo tudo, tá ligado? Tu entender o que tu explicou pra gente, tá ligado? Quando tu veio aqui, tu mudou muito minha vida, tá ligado? Conhecer o teu conteúdo é uma parada que mudou minha vida. Mas tu entender o por trás te faz querer mais daquilo. E eu acho que tu sacou uma parada por trás que é, cara, eu estudo, isso me dá recompensas infinitas e tu viciou nisso. Exato, foi exatamente isso. E sabe o que é mais foda? Quando você tem o mínimo de conhecimento... Isso aqui é camarão? É. Pô, da hora. Quando você tem o mínimo de conhecimento possível sobre um determinado assunto, você consegue usar uma região do seu cérebro chamada de córtex pré-frontal, que está aqui atrás. Essa região permite você projetar um determinado cenário futuro. E o seu sistema motivacional, a área tegmentar ventral, que sai os neurônios dopaminérgicos para o núcleo acumbente no estriado ventral, vocês não precisam saber esses nomes, mas só para ouvir que existe, ele é sensível a essas projeções. Então, se eu falar para você, cara, imagina, esse dia eu vi que você comentou lá que queria chamar muito um cara para vir aqui, que você ia adorar que o cara estivesse aqui. Imagina ele aqui, cara. Que nome ia gostar também. Já pensou ele aqui, cara? Que foda. Imagina se ele vem aqui, e aí você começa a projetar um cenário... E você pode começar a ficar agitado com isso. Sabe? Tipo, deve ser o que tá acontecendo agora que a galera tá voltando às aulas presenciais. Os caras começam a projetar vários cenários, pô, festinha, galera e tal. E isso começa a agitar eles, velho. E como você começa a ter motivação pra fazer aquilo, mesmo o evento não existindo. O evento ainda não existe. Mas isso, na verdade, é o segredo lá do livro, assim, tipo, a projeção, ou não? Cara, não é você mentalizar e... É diferente. É diferente, cara. É você ter substrato informacional
para conseguir projetar um cenário futuro onde você quer estar nele. Um exemplo, você quer começar a fazer academia e meter o shape. Cara, para você fazer isso, você tem que saber os benefícios da atividade física, porque quando você querer falhar a academia, você vai acabar projetando no seu córtex pré-frontal os benefícios da atividade física, como melhora atencional, melhora de sono, melhora de memória, diminuição do humor, melhora do humor, diminuição do comportamento impulsivo, redução da compulsão por doce. Então você projeta isso e isso deixa você sensível a ir fazer atividade física quando você muitas vezes não ia. E quanto mais tu entende do assunto, mais é realista essa projeção. Cara, você gosta de montanhismo? Tipo, fazer uma trilha, assim? Não, então... montanhismo, escalar montanha. Escalar. Nunca Você fiz. conhece, Eu só subi a Pedra Branca. Você conhece um cara, algum montanhista? Não. O Jesus. Por isso você não gosta de montanhismo. O teu assessor financeiro. Ele manja de montanhismo. O Rafa faz umas trilhas fodidas. Mas isso é o que leva, por exemplo, assim, ó. Isso que eu acho uma parada louca. Eu já até pensei sobre isso outro dia. Tipo, tu nunca pega um bodybuilding, igual fala. Um bodybuilder que o cara não manja das paradas. O cara, ele manja, tipo, parece que o que dá consistência no cara é o cara manjar da parada, né? Tem essa... E é isso. Como é que o cara vai ir à academia, ficar 2 horas treinando por dia, fazer dieta, renunciar muitas vezes sair com os amigos, etc., se ele não souber o benefício daquele comportamento? Não tem sentido. Perde o sentido. Por isso que é tão importante estudar sobre o que tá... É o mesmo esquema daquela pessoa que trabalha numa empresa e não sente motivação em trabalhar. Porque às vezes, eu já atendi muita gente, cara, que ganhava 25 pau por mês. E às vezes a pessoa não é sensível a dinheiro. Ela precisa de alguma coisa além e a empresa não dá essa visão, essa motivação, esse ideal. E a pessoa desmotiva. Por quê? Porque não tem sentido naquele comportamento, não tem motivo. Motivação vem de motivo, você tem que ter um motivo para fazer aquilo. E o motivo só existe se você tiver um substrato de conhecimento amparando aquilo. Então as pessoas ignoram, porque hoje, eu não sei se vocês perceberam, mas o mundo é extremamente ignorante. Talvez vocês já tenham visto isso, percebido isso. Já notei. Eu chamo a atenção pra galera que tá assistindo, olha pros seus pares, olha pros seus colegas de faculdade ou olha pros seus colegas do trabalho. Vou dar uma volta aqui. Cara, é sério, 80% vão ser medíocres. Medíocres no sentido de médio. Eles sabem pouco sobre aquilo e se você chutar uma moita na rua, saem uns 2 ou 3 que sabem tanto quanto eles e muitas vezes nem fazem a faculdade que eles fazem. Então hoje, cara, o brasileiro e também em outros países desenvolvidos se acostumou que fazer pouco é suficiente. As famosas E vacas você não pode fazer mais. Então você olha a molecada hoje, cara, a média hoje é extraordinariamente baixa. Eu falo isso no Instagram, hoje é extremamente simples você se destacar numa profissão. É só você chegar no horário, você sair no horário, você trabalhar 10% a mais do que as pessoas esperam que você trabalhe e pronto, você se destacou. Vai ganhar um cargo de gerência dentro de 5 anos. Por quê? Porque hoje quando você vai fazer uma contratação, a primeira coisa que a pessoa pergunta é: quanto que eu vou ganhar? Que hora que eu posso sair? Se pode ser mais cedo na sexta? Quando que é as férias? E quando que é as férias? Então distorceu. Saca? Com certeza. Distorceu. Então hoje se você faz o mínimo, você se destaca. Por exemplo, eu sou um cara que dizem que eu sou de destaque dentro da psicologia. Me colocam nesse lugar. Cara, o que eu Olha o faço? desvalor aí. Mas o que eu faço, Dizem. cara? Eu estudo. Eu sento a bunda na cadeira e leio. Estudo artigo, leio paper. Eu faço isso consistentemente há alguns anos. Agora, se você me colocasse morar lá em Stanford, em Palo Alto, onde tem a Universidade de Stanford, eu seria mais um estudante. A média Porque lá. a média tá muito alta, cara. Então aqui no Brasil a média é muito pequenininha. E às vezes você tá dentro da média e você não se enxerga. Você é uma pessoa extremamente ignorante, não no sentido de burra, ignorante no sentido de ignorar o mundo que tem ao seu lado. E você anda assim. Então você vive pelo final de semana, você vive pela bebedeira, você vive pela festa, aí chega aos 30 anos, você é sustentado pelo seu pai, você é sustentado pela sua mãe, e você não tem emprego e não tem perspectiva nenhuma de vida. Por quê? Porque mentiram pra você durante a sua vida toda que você não pode trabalhar tanto, que você não pode se esforçar tanto, porque a culpa é da sociedade, porque a culpa é de não sei quem.
E aí você chega um momento e você fala assim, naqueles estalos que dá, você fala, cara, eu tô com 30, eu quero casar, eu quero começar a formar família. E eu não trabalho. Às vezes é muito tarde, né? Cara, assusta, né? Assusta. Isso aí tem a ver com o insight, a gente tava falando antes até de começar aqui. O que é um insight, assim? Porque até o Knob vai saber, eu vi o termo insight poderoso. Acho que foi ontem. O que é um insight poderoso, assim, dentro do cérebro? Tem uma piada interna. Não entendi essa porra. Não, então, deixa quieto aí. Mas eu tenho uma dúvida, assim, porque muita gente fala insight sem nem saber o que é e, sei lá. Cara, Eu acho que é melhor tradução é uma sacada. é uma sacada, mas eu acho que tem dois tipos, né? Teria o insight criativo, que é você ter uma capacidade de associar ideias que até então ninguém imaginava que ia ser associada. Isso é genial. Pra caralho. E pra ter um certo grau de criatividade, você precisa não estar formatado. Porque a formatado? formatação social, ela tá. mina a criatividade. Sim. Se mandar você pensar sempre de um jeito específico, você mina a sua criatividade. Porque você direciona o seu processo atencional para um formato.